Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a nossa missão é desconstruir um conjunto de documentos clínicos verdadeiramente fascinantes. Temos em mãos dados, estudos detalhados sobre um tema que a maioria das pessoas prefere ignorar: os parasitas intestinais. É verdade. Olá, e é compreensível que se prefira ignorar, não é um tema bonito. Exato. Mas não vamos ficar apenas pelo problema. A documentação que estamos a analisar hoje explora também uma abordagem herbácea, de amplo espectro, uma formulação específica chamada N-Pro Parasitin Test. E, atenção, o objetivo aqui não é criar pânico para quem nos ouve. De todo. Pelo contrário, a intenção é iluminar um ecossistema oculto no corpo humano que afeta muito mais pessoas do que se imagina. É o atalho perfeito para compreender o que se passa nas trincheiras do nosso intestino. Sem dúvida. E há uma premissa logo no início destes dados que serve de excelente gancho para esta exploração. A incidência destas infecções está a mudar de forma drástica. Historicamente, associávamos isto a viagens, certo? Países tropicais. Exatamente, viagens, águas não tratadas em locais remotos. No entanto, os dados mostram que os fatores de risco estão, neste momento, embrenhados nos hábitos do dia a dia. E há um detalhe ainda mais intrigante nas notas clínicas que vamos explorar. Qual é? O facto de um tratamento antiparasitário eficaz precisar de ter o cuidado cirúrgico de não aumentar os níveis de histamina no corpo. Isso é uma dança de equilíbrios bioquímicos que a maioria desconhece por completo. Ok, vamos desconstruir isto. Antes de mergulharmos nos pormenores das histaminas, olhando para estas notas, a enorme variedade de invasores é de deixar qualquer um perplexo. Sim, o material divide os desafios em duas grandes famílias. Duas táticas inteiramente diferentes: os helmintas e os protozoários. Exatamente. A definição baseia-se num ser vivo que passa a vida no interior ou exterior de um hospedeiro, nutrindo-se dele. Por um lado, temos os helmintas, que são os clássicos vermes parasitas, organismos como o Ascaris lumbricoides ou a famosa ténia. Os verdadeiros vilões de cinema. Lá está. Por outro lado, a documentação foca-se nos protozoários. Estes operam numa escala diferente. São unicelulares, microscópicos. A Giardia intestinalis e a Entamoeba, por exemplo. O que me deixou olhar para estes papéis com um misto de fascínio e horror, admito, foram os ciclos de vida bizarros destes organismos. O ciclo do Ascaris, que é um helminta, é inacreditável. É um pesadelo logístico e uma obra-prima de sobrevivência. Para quem nos acompanha, imaginem isto. A larva eclode no intestino e, em vez de se fixar ali para crescer, viaja pela corrente sanguínea até aos pulmões. Depois sobe pela árvore brônquica até à garganta, é engolida novamente e só quando chega pela segunda vez ao intestino é que se transforma no verme adulto. É fascinante contrastar essa viagem épica com a estratégia dos protozoários, como a giardia. O ciclo foca-se na resistência passiva. A infecção ocorre pela ingestão de quistos. Esses quistes são essencialmente uns bunkers biológicos, não é? Exato. O protozoário cria uma carapaça protetora e entra em dormência. Sobrevivem largos meses na água ou no solo, apenas à espera de serem ingeridos. E é aqui que os fatores de risco cotidianos são uma chamada de atenção brutal. Não é só em águas não tratadas. Nada disso. A lista inclui coisas vulgares. O contacto com os nossos cães e gatos, mexer em solos de jardinagem, o consumo de frutas e vegetais de agricultura biológica não lavados, até a convivência com crianças nas escolas. E há um fator interno crítico mencionado repetidamente: a hipocloridria. A baixa produção de ácido no estômago. Precisamente. O ácido é a nossa muralha contra estes invasores. Se o ácido estiver fraco, não dissolve os tais bunkers biológicos da giardia. A porta de entrada fica escancarada. Mas se a raiz começa com essa porta escancarada, como é que se percebe a invasão? A avaliar pelos comentos, os sintomas são vastos e divergentes. Se ligarmos isto ao panorama geral, a razão para sintomas tão radicais reside na forma como cada parasita interage com a parede intestinal e na resposta do sistema imunitário. Vamos olhar para os protozoários. Estão associados a diarreias crónicas, fezes gordurosas e má absorção. O que andam lá a fazer? Pela sua natureza invasiva, os protozoários destroem as vilosidades intestinais. Aqueles pequenos filamentos que absorvem nutrientes ficam arrasados. O resultado é o intestino permeável. Mas, mais importante, destroem as células que produzem a enzima DAO. A diamina oxidase.
Para contextualizar, qual é o papel dessa enzima? É a equipa de limpeza que varre a estamina em excesso do trato digestivo. Se os protozoários destroem essa fábrica, a estamina acumula-se. É por isso que causam intolerâncias alimentares severas. E a síndrome do intestino irritável. O intestino não processa componentes normais. É uma sabotagem estrutural autêntica. E os helmintas? A lista deles inclui dor abdominal, anemia, comichão anal no caso do enteróbios, urticária e asma. Isso soa a reação alérgica clássica. E é, mas induzida pelo parasita. Os helmintas causam stress epitelial. A simples presença física força as células imunitárias a ativarem uma cascata diferente, a resposta T2. Ou seja, um alarme completamente diferente no sistema imunitário. Precisamente. A via T2 é a força de intervenção rápida para grandes parasitas. Aumenta a produção de imunoglobulina E, a famosa IgE. E o resultado final é uma libertação massiva de estamina. É o corpo a tentar expulsar o verme com inflamação brutal. Por isso é que uma infecção por helmintas se mascara tantas vezes como asma súbita ou alergias cutâneas sem explicação. Sem tirar nem pôr. O que nos leva à secção sobre os assintomáticos. Há pessoas colonizadas sem estas reações. Porque tratar parasitas se não há sintomas visíveis? Os dados apresentam bons argumentos preventivos. Primeiro, portadores assintomáticos perpetuam a transmissão. Pensemos num agregado familiar onde só a criança tem comichão, mas os pais são portadores silenciosos. A criança vai ser sempre reinfetada. Funciona como um cavalo de Troia em casa. Exato. E depois há a questão da microbiota. Estes portadores assintomáticos podem ser a causa oculta de SIBO e desbiose que nunca respondem aos tratamentos habituais. A pessoa trata as bactérias, mas o arquiteto do caos continua lá escondido. É tentar apagar o fogo enquanto o invasor deita gasolina. O que nos conduz à solução metodológica apresentada nestes documentos. A fórmula NPRO para Zinteste. São 90 cápsulas tomadas durante 1 a 2 meses. Imagino que este tempo não seja ao acaso. Não de todo. É estritamente desenhado em torno do relógio biológico dos invasores para cobrir a totalidade do ciclo vital. Claro, como tem fases de quisto, larva e adulto. Um tratamento de 3 dias ignoraria os ovos em incubação. É exatamente. A duração longa garante que os apanhamos à medida que eclodem, impedindo a reinfecção cíclica. Olhando para a composição, temos extratos muito específicos e os seus superpoderes fisiológicos. Começamos com a Artemisia, ou agenjo. A artemisia causa um dano mitocondrial severo e inibe enzimas antioxidantes. Corta a energia do parasita. Sim, o parasita sofre paralisia. O verme perde a motilidade e morre. A seguir, temos o Pipalia, pimenta longa, e o pomelo. O que fazem estes dois na equação? O Pipalia destabiliza fisicamente a membrana celular dos invasores e induz stress oxidativo fatal. O pomelo é semelhante, mas traz trunfos cruciais. É antifúngico e antibiofilme. Destrói os escudos que eles criam. E aqui é que se torna mesmo interessante. O gengibre. Os documentos citam um estudo de 2016 com ratos usando extrato de gengibre contra a giardia. Sim, o paralelo com o fármaco de referência. Afirmam que com uma dosagem de 20 mg por quilo de gengibre tiveram 100% de eficácia na redução dos quistos fecais. 100%! Exatamente a eficácia do metronidazol. Isto soa revolucionário para um extrato natural. É robusto clinicamente. Os compostos ativos causam dano direto à membrana celular dos quistos da giardia. Mas o gengibre tem outro efeito mecanicista vital referido nos textos, o efeito procinético. Acelera as contrações musculares do intestino. Exato. Facilita o trânsito intestinal. Num protocolo de eliminação, de pouco serve destruir o parasita se ele ficar a apodrecer no intestino a libertar toxinas. O gengibre atua como a vassoura do sistema para a expulsão física rápida. Matar e limpar. Faz todo o sentido. Depois chegamos a 2 óleos essenciais, o orégano e o tomilho. A um pormenor, a negrite são microencapsulados. Porque não simplesmente beber óleo de oréganos? Porque os princípios ativos, o timol e o carvacrol, causariam lise nos parasitas, sim. Mas o estômago é um tanque de ácido destrutivo. Seriam destruídos muito antes de chegarem à zona problemática. Precisamente. A microencapsulação permite que não se percam logo no estômago, atuando diretamente no intestino delgado e grosso.
a genialidade biológica. É uma entrega direcionada. Mas é aqui que a genialidade se fecha num ciclo clínico perfeito. O trunfo final, a quercetina proveniente da sofora japónica. O que é fascinante aqui é a compreensão holística de como o corpo reage. Lembra-se de falarmos da tempestade maciça de histamina? O alarme inflamatório brutal para expulsar os parasitas mortos. Pois bem, quando começamos a destruir biofilmes e invasores, o corpo detecta as toxinas. A quercetina não ataca apenas os parasitas, atua como um potente modulador da histamina. É um pacificador diplomático para as células imunitárias. Perfeito. Inibe ativamente a libertação de histamina, impedindo reações alérgicas massivas que ocorreriam durante a expulsão. Limpa o sistema sem incendiar a casa. E os documentos referem também um exército de reforço, uma abordagem de ecossistema. Falámos de repor o ácido do estômago com produtos como o Betaine Digest e o Enzyme Digest. Sim, é imperativo reparar o terreno. Se o ácido gástrico foi a falha, há que o repor. E usar lactoferrina para reforçar a imunidade. E os desintoxicantes para lidar com o lixo tóxico. Referem o Detoxin Test e o Regenipet. Para absorver as toxinas e apoiar o fígado. A sobrecarga tóxica causa muita fadiga e reparar a mucosa com ingredientes anti-inflamatórios para selar a parede intestinal. É a reabilitação completa. Então, o que é que isto tudo significa? A grande lição desta análise é que sintomas vagos, como intolerâncias alimentares, cansaço crónico e alergias, podem ter uma origem parasitária ou oculta. O corpo não está avariado. Está apenas a lidar com invasores indesejados através de mecanismos altamente complexos. E não precisamos de viver num país tropical para estarmos em risco. O perigo está nas coisas banais. E isso leva-nos a uma reflexão final incontestável, fundamentada em tudo o que dissecamos. A medicina moderna tem a tendência de rotular condições crónicas como a síndrome do intestino irritável ou certas intolerâncias alimentares idiopáticas como falhas do próprio corpo. Como se nos virássemos contra nós próprios. Exato, mas ao olharmos para a complexidade microscópica destes parasitas e a sua capacidade de sobreviver silenciosamente durante meses através de maçãs biológicas não lavadas ou do pelo do nosso cão, fica a questão de reflexão. Diga. Quantas das chamadas doenças modernas incuráveis com que vivemos diariamente são, na verdade, os ecos perfeitos e silenciosos de um dos mecanismos de sobrevivência parasitária mais antigos do nosso planeta?